Olá, boa noite. Vamos para mais uma live que vai estar aqui de fato acontecendo, não é mesmo? Então, eu tô aqui para falar hoje sobre fofoca e comunicação. Até porque é um assunto que muitas pessoas questionam, muitas pessoas falam e é uma das maiores dificuldades, especialmente na empresa. Na família já é, né, gente? Uma família que tem fofoca atrapalha demais. Mas, Lisandra, isso tem em todo lugar? Por que acontece? Me diz uma coisa, existe categoria de fofoqueiro? Ou todos são ruins? O que eu faço na minha empresa se eu tiver um fofoqueiro? Qual é o procedimento? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Porque a comunicação, gente, é a base de qualquer relacionamento. E na empresa, mais ainda. E é um ponto crucial para os líderes atuantes. Então, assim, vamos aproveitar aí que está começando a nossa live hoje para a gente convidar o máximo de pessoas, porque esse assunto ele é fantástico, especialmente quando ele vai ser conduzido, né, pelas perguntas, pela interação. O meu super convidado, amigo, que me inspira, que é o Claudio Schneider, né, que está trabalhando muito fortemente a comunicação, a liderança, na verdade, o ser humano como um todo, como projeção, as empresas. Então eu vou estar trazendo ele aqui para dividir com você tudo isso. Então vamos aproveitar, deixa aqui mandar aqui pro pessoal, ó. Tô acenando que o meu convidado já entrou, deixa eu aproveitar e mandar uns aviãozinhos, né, que tem um monte de gente aí precisando ouvir. Vamos lá, vamos lá. Esse assunto é muito importante, vamos ver aqui. Eu já estou mandando aviãozinho, meu convidado também aproveita e manda aí aviãozinho, porque isso vai fazer muita diferença, tá bom? Então vamos lá. E aí eu vou trazer, deixa eu chamar aqui o Claudio Schneider, né? Enquanto o pessoal está entrando, pra gente fazer, porque, gente, só vale a pena quando tem muito coraçãozinho, quando tem muita gente legal entrando. E aí, para isso, ó, aproveita e convida, tá bom? Claudinha, você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Ei, Aline, Kate, Paula, boa noite, minha querida. Hoje o assunto é fofoca e comunicação. Como resolver, né? Porque às vezes isso acaba se transformando num grande transtorno e acaba atrapalhando funções, né? Então, atrapalha muito. E hoje eu tô com um convidado super especial, que é especialista na área, é um amigo, né? É uma pessoa assim maravilhosa. Não é isso, Cláudio? Especialista em todas as áreas aí das empresas, dos relacionamentos. Quando a gente fala de pessoas, o Cláudio, ele trabalha muito, a gente troca muita ideia. Por isso eu quis trazê-lo, porque eu tenho certeza que ele vai agregar, ok? É isso aí, Aline, obrigada. Então deixa eu trazer aqui o Cláudio, deixa eu chamá-lo. Vamos ver. Eu quero mais gente entrando. Vamos ver, o Claudinho vai entrar. Eita, isso Olá, boa aí. noite. Boa noite. Claudinho, eu não sei cadê esse povo, que era tanta gente interessada no assunto. Olha aí a Kátia entrando. Ah, É eles um vão assunto chegando. pronto. Porque é um assunto muito importante, né? Na verdade, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando do coração do relacionamento entre as pessoas. E nós sabemos que é um coração que vive muito fragilizado com os ruídos da comunicação. E um desses ruídos muito fortes é a fofoca. Então, quem está precisando saber um pouquinho sobre isso, como vai se comunicar, qual é o procedimento que deve ser tomado, por isso que a gente trouxe o Cláudio. O Cláudio trabalha muito isso nas empresas e eu achei fantástico falar sobre esse assunto. Então, Cláudio, como essa nossa live vai ficar gravada, eu também vou depois mandar para você aí, porque tem algumas pessoas que me pediram para que não vão conseguir ouvir agora. Então, como essa live vai ficar gravada, eu queria que você começasse, porque tem muita gente nova Claro, entrando, claro. se apresentando aí para a gente.
Por Minha amiga, favor, seja primeiro é uma bem-vindo. honra estar aqui contigo, muito legal. E falar sobre comunicação é sempre algo desafiador, né? Porque a comunicação, ela não é nem sobre o que eu falo, nem sobre o que você ouve. É sobre o que é transpirado no ambiente. É o que o ambiente transpira, é a comunicação do negócio. Eu posso estar falando uma coisa, você entendendo outra, mas, de fato, o que está acontecendo ali é o resultado da comunicação. Tudo é comunicação. O jeito que a gente fala, as palavras que a gente emite, e às vezes é muito mais o como do que o que você fala. E aí, quando a gente percebe que a cultura é o jeito do negócio, é o jeitão da empresa, tomar as decisões, fazer. Quando uma empresa está, como você falou, fragilizada, né? E fragilizada através do quê? Talvez o emocional está abalado, as pessoas que não estão bem resolvidas começam a criar casos com coisas ali dentro da empresa. E esse problema de líderes mal resolvidos acaba dando distorções na comunicação. Porque a pessoa não está preocupada muito em gerar o resultado, ela está muito mais preocupada com o que os outros vão pensar nela. E aí começa a gerar problemas sérios dentro da empresa. E aí surgem as fofocas, né? Pronto. Então, gente, o Cláudio Chinardi, fala um pouquinho da tua especialidade, Cláudio, que tem gente nova que está te vendo pela primeira vez, para o pessoal saber quem é essa figura maravilhosa da minha vida. Tá, ok. Eu sou o pai da Luísa, sou o marido da Cássia, né? E sou um consultor empresarial há 22 anos. Tive a honra de ser treinado por você, né, minha amiga? Já quando eu entrei, E quando eu agora, comecei. gente, o discípulo superou o mestre, tá? Grava aí. É isso. E hoje eu desenvolvo, eu tenho a Despertar Treinamentos, eu tenho a nova disciplina, que é uma escola online de gestão. E nessa escola eu ensino tudo aquilo que a escola tradicional não ensinou, que a faculdade, por muitas vezes, se torna prolixa. Às vezes a faculdade está ensinando muita teoria e o que o empresário quer, ele quer saber de uma forma clara. Como é que eu faço para botar em prática? Então, eu criei uma escola onde tem uma aula lá sobre como fazer fluxo de caixa, uma aula sobre como comprar, como contratar, como treinar, direto ao ponto, sabe? Que é isso que o empresário precisa. E eu criei essa escola. E, além disso, né, eu tenho a Despertar Treinamentos que presta consultoria. Então, eu continuo prestando consultoria. E hoje, minha amiga, hoje eu até tive confirmação de mais consultores. Eu estou com 5 consultores já trabalhando diretamente comigo, diretamente nos assuntos nos assuntos paralelos, né? Eu tenho consultor financeiro, hoje eu tenho consultor de vendas, tenho consultor de produção, então, que ajudam também a atuar dentro das outras áreas. E isso foi uma demanda natural. Como eu sou um consultor estratégico, trabalho em planejamento estratégico, faço um trabalho de, de cultura dentro das empresas, então começa a surgir demandas, tá, Cláudio? Eu preciso trabalhar melhor o financeiro, então tá aí, agora tem um consultor financeiro para trabalhar comigo. Né? Então, vão surgindo consultores para trabalhar com a gente para melhorar a eficiência do trabalho. Então é isso, esse é um pouco de mim. Tá certo, então olha só, gente, obrigada aí por já estar entrando conosco. E aí, o assunto de hoje, para quem não está sabendo que entrou agora, eu vou até escrever novamente que eu não consegui fixar, né? A gente vai estar falando da fofoca versus comunicação. E o quanto que algo pode ser tão nocivo para uma relação é essa situação, né? A gente fica impressionado o quanto pode ser destrutivo. Então, para você que trabalha numa empresa, ou para você que lidera uma empresa, ou para você em casa, se percebe que tem pessoas com esses comportamentos que eu vou perguntar e o Claudinho vai nos ensinar, com certeza, fique atento no que eu posso fazer, né? Então, primeiro, vamos começar fazendo aquela pergunta mais básica, mas fundamental. Cláudio, o que são fofocas, afinal? Legal. A fofoca, ela é uma... Eu costumo dizer que a fofoca é uma informação comunicada de forma pejorativa e muitas vezes aumentada, que acaba prejudicando alguém ou o ambiente. Né? Então,
o problema da fofoca nem sempre é a informação, mas é o como ela é passada e a intenção principal dela. Normalmente, a intenção dela é ferir alguém, denegrir alguém ou denegrir um ambiente. Então, quando ela vem com essa intenção, ela vem sempre com uma faquinha junto, né? Para dar uma cortadinha a mais naquilo que é sendo passado. É interessante eu conversar contigo e pode ser que eu chegue para você e digo assim, olha, na melhor das intenções, eu digo, olha, eu acho que eu não estou muito bem. Ontem eu tive uma discussão com a minha esposa, mas a gente já se acertou e está tudo certo. E aí você pega essa mesma informação e diz assim, Ih, gente, eu nem conto para vocês. O Cláudio não está bem com a esposa, viu? E de novo estão brigando. Ou seja, nem sempre ela falou a coisa errada, mas o como passou já acabou denegrindo ou passando uma imagem errada. E o problema da fofoca é a intenção. O maior problema da fofoca é a intenção pelo qual ela é passada. Para denegrir alguém, para estragar o ambiente. E isso acontece quando? Quando as pessoas são carentes. Elas querem, em algum momento, preencher um vazio que elas não conseguem preencher com a sua própria competência. Como ela não preenche esse vazio, sendo bom, dando resultado, é mais fácil preencher esse vazio chamando atenção através ou colocando alguém para baixo. Né? E aí eu gosto de fazer essa analogia porque se fala muito sobre gatilhos mentais. Né? Tem até um livro que é As Armas da Persuasão. Até já vou aproveitar e interagir com o pessoal que está aí. Alguém já leu esse livro? Né? O livro As Armas da Persuasão é um livro voltado para persuadir pessoas. E fala que na nossa mente, no nosso cérebro, existem alguns gatilhos, que às vezes são informações, que acabam chegando diretamente no límbico, a parte emocional do cérebro. Quando eu falo alguma coisa que vai afetar o teu emocional, eu gero uma reação instantânea. Então, um dos exemplos, né, do livro, eles falam, por exemplo, até então eu estava falando, olha, gente, entrem na empresa, entrem na minha escola, mas quando eu chego para você e diz assim, olha, se você não se inscrever até as 23h59, só no ano que vem, acabou gerando um senso de urgência através de um gatilho da escassez. Esse é um gatilho mental. No livro das Armas da Persuasão, explica sobre vários gatilhos. O gatilho de contar uma história. Jesus Cristo, ele utilizava parábolas para que as pessoas prestassem mais atenção. Que, na verdade, era um gatilho mental para deixar a informação mais didática e tudo mais. Só que existe um gatilho mental que não está nesse livro. E é o gatilho mais poderoso de todos os gatilhos mentais, que é o gatilho da tragédia, ou o gatilho da notícia negativa. Para vocês perceberem como esse gatilho é poderoso, imagine a situação. E depois eu quero contar um caso real aí que aconteceu. Imagine a situação. Nós estamos na empresa, conversando, e aí, de repente, tu ouve alguém dando uma gargalhada. Ouviu alguém dando uma gargalhada, a tendência é você olhar e dizer, mais um ali, né, maluco dando gargalhada, mas tu não olha para essa pessoa. Mas se você está ali e você ouve um barulho de um carro batendo na rua, a tendência é que todo mundo saia da sua cadeira, do seu computador e vai correndo para a janela para ver o que aconteceu. Então, para mostrar como a notícia ruim ou a tragédia chama mais atenção que a notícia boa, de uma forma prática. E exemplificando isso, tem um rapaz, até não sei se ele não está assistindo aqui, que é o Israel. O Israel, ele é o meu videomaker, né? Ele que faz as edições dos meus vídeos. Todo dia tem vídeo no YouTube. E aí o Israel, ele estava editando esse vídeo. E na hora que eu falei assim, o carro batendo, ele colocou o som do carro batendo.
E aí, depois que ele fez toda a edição, ele deixou o vídeo rodando e foi para a cozinha tomar uma água, alguma coisa. Quando ele estava na cozinha, ele ouviu o barulho do carro batendo, se esqueceu que era edição dele mesmo, saiu correndo para ver o que era. Ele se esqueceu que ele tinha editado o vídeo e saiu correndo para ver o que era. Por quê? Porque esse ruído, né, que passa um risco, um perigo, ativa um sinal de sobrevivência na gente. O instinto de sobrevivência. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo da tragédia. Eu tenho medo das coisas ruins. E é por isso que os jornais, eles se aproveitam desse gatilho. Hoje, tu coloca em qualquer jornal, 90% das notícias que estão lá são negativas. Porque é a forma dele gerar audiência. E eu comecei a observar comigo também. Às vezes eu faço um Reels muito legal, uma informação muito bacana e não chama atenção, mas às vezes tem uma caixinha. Nas caixinhas de pergunta, às vezes alguém diz assim, tô com problema de relacionamento com meu sócio. Se eu coloco problema de relacionamento com sócio no Reels, Chama muita atenção. A quantidade de visualizações é pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que, por exemplo, falar como motivar a equipe. Exatamente. Então, deixa eu aproveitar, gente. Obrigada pelo pessoal que está entrando. Olha a Rosinha que está longe, a Cássia, que a gente gosta, que já está aí com a gente. O pessoal aqui da Farma Sônia, que falou que é nosso fã. Olha só, já ganhamos tudo aí. Maravilha. Nossa, legal, hein? Está falando uma coisa muito interessante, né? Que ele começou falando do gatilho e, na verdade, para você ver que como que as coisas ruins acionam muito mais o nosso cérebro, até porque ele é acostumado buscando a proteção, e acaba que você fica muito mais focado em notícias ruins, em casos negativos. E tem uma confusão muito grande, Cláudio, que o pessoal faz entre ato social e fofoca. Então, às vezes, o que é um ato social? Né? Aquele momento que é para gerar aproximação entre as pessoas, para gerar relacionamentos. Só que tem pessoas que não veem esse ato social de uma forma positiva, como você falou. Traz o negativismo, gente, eu estou anotando tudo que o Cláudio fala, tá? Ele falou assim, olha, traz um assunto pejorativo que faz mal para alguém e pega esse assunto para se aproximar, para chamar a atenção. Olha, e por carência, né? Olha o que o Cláudio falou. Normalmente, um dos comportamentos, uma das condições maiores dos fofoqueiros é o quê? Carência. É tão carente que precisa trazer uma notícia que cause alarde para chamar atenção. Assim como assim como a história. É só você ver, você pega no jornal ou pega ali na internet e fala artista morreu, aí você já fica horrorizado. Você vai entrar que morreu o gatinho da artista. Mas eles colocam uma coisa agressiva, grotesca, que chama a atenção de uma forma negativa. Então, você aí que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, fique muito atento. Qual é o comportamento que hoje tem te levado a se comunicar, a buscar se aproximar das pessoas, levando um assunto que acabe causando mal, ou de fato é algo que vai acrescentar? Por mais que nós não estejamos acostumados, não chama atenção fatos positivos, você viu que o Cláudio falou, e é verdade, viu, Cláudio? Não chama atenção, mas nós precisamos comunicar, sim, de uma forma, até aquele fato que é negativo, você tem que trazer uma visão esclarecedora. Esse é o papel da comunicação na nossa vida e na empresa, não é isso, Cláudio? Exato. E olha só, Lisandra, tem uma forma... Tá, desculpa, porque eu só queria te perguntar, que me perguntaram assim, Lisandra, existe classificação de fofoqueiro? Eu estava escutando um material teu e tu classifica. Depois eu quero que você fale sobre isso, por favor. Eu vou falar sobre isso e eu também vou deixar mais para o final também o caso da moça que era fofoqueira e eu consegui mudar a conduta dela na empresa. Então, é possível mudar um fofoqueiro? É possível mudar a conduta do fofoqueiro? É. Com um bom trabalho de liderança, um bom trabalho de gestão, é possível sim. Todo mundo, não necessariamente. Talvez você não vai conseguir todos. Mas
com essa classificação nós vamos entender. Mas eu queria trazer um ponto aqui muito importante. Como você falou, ó, começa a observar uma pessoa extremamente carente. Uma pessoa carente, ela quer chamar atenção. Então, ela tenta chamar atenção de todas as maneiras. E assim como uma criança. O que uma criança faz? Ela chama o pai não dá bola. Ela vai lá e puxa a calça do pai, o pai não dá bola. De repente, ela cai no chão e faz birra e o pai olha para a criança. Então, ela percebeu desde criança que quando ela se machuca, quando ela faz birra, quando ela chora, chama mais atenção do pai do que quando ela está ali alegre, cutucando e batendo. E é por isso que muitas crianças acabam se tornando adultos que se queixam, que reclamam. Tá aqui, ó, tá no inconsciente, tá no subconsciente, né, que comanda as nossas atitudes. Tá ali, você precisa chamar atenção. Como é que você tá? Ah, eu não tô bem. Vai chamar mais atenção do que tá tudo bem. Né? Então, normalmente, é uma pessoa que já viciou no negativismo. Como ela viciou no negativismo, e é uma pessoa extremamente carente, ela já percebeu desde a infância que a melhor forma de chamar atenção é através de uma notícia pejorativa. Às vezes, ela mesmo se autodeprecia, e é muito normal. Mas percebe-se que uma pessoa que já está com a autoestima baixa, e ela vê pessoas com autoestima alta no lado dela, a tendência é procurar onde é que está o problema das outras pessoas, para ela se sentir um pouco melhor. E aí ela vai cutucando, vai pegando. Só que aí vem um ponto, né, interessante. Por que essa fofoqueira continua sendo fofoqueira? Porque ela é alimentada. Ela só continua sendo fofoqueira porque funciona. E agora vem o tchan do negócio. Que fofoqueiro não é só quem cria. Temos 3 tipos de fofoqueiro. Vamos lá. Quais são os 3 tipos de fofoqueiro? O primeiro, eu chamo de fofoqueiro ativo, que é aquela pessoa que está mais contaminada. Aquela pessoa é mais difícil, né, você mudar ela, reverter a situação, porque às vezes está no subconsciente dela. Ela já é a pessoa que se queixa bastante, né? E aí acaba muitas vezes na empresa sendo a banana podre, a maçã podre, porque a pessoa que ela vai procurar alguma coisa. Você falou alguma coisa, o ouvido dela parece que tem 2 metros de altura. Ela já vai aproximando o ouvido para te ouvir. E incrível que ouve tudo, não pode falar nada. Enxerga de longe a telinha do celular. Parece que tu faz de tudo para não mostrar, parece que ela consegue ver a palavra que vai te condenar. Ela tem o ouvido afiado e os olhos afiados para o lado ruim. E a boca mais afiada ainda, a língua é mais afiadinha ainda. Então, esse é o fofoqueiro ativo. Mas nós também temos o leva e traz. Quem é o leva e traz? Ele não cria fofoca, mas ele adora repassar. Ele adora repassar. Ele está ali, você comenta, tu ouve, alguém comentou uma fofoquinha, ele está ali pronto. E aí você chega lá e fala, e diz, será que é isso mesmo? Eu vi o fulano já falou ali que é isso que aconteceu. A diferença do leva e traz para o fofoqueiro é que o leva e traz ainda tem, entre aspas, tá, um pinguinho de integridade, porque ele não mente, ele só repassa. Mas ele tem o mesmo vício de chamar atenção, ele tem a mesma linguinha afiada, ele gosta também de ver o cirquinho pegar fogo, né? A diferença é que o leva e traz, ele ainda é mais fácil você mudar a forma dele, porque ele não inventa, ele só repassa. Então, não é que ele mente, mas o problema dele ainda é o como ele fala. Então, isso pode ser revertido, pode ser alterado. Já o fofoqueiro ativo é mais difícil.
E aí nós temos... E é interessante, porque se a gente analisar por proporção, se tem um fofoqueiro ativo, tem uns 3 arbitrados. Pelo menos uns 3 que repassam. E agora nós vamos para a grande massa, que provavelmente quem está assistindo pode ser que seja. E, por favor, não fique magoado comigo, porque todos nós temos um pouquinho dele. A gente foi viciado a isso. E eu vou explicar o porquê. Que é o fofoqueiro passivo. Quem é o fofoqueiro passivo? É aquele que ele não repassa, ele não fala, ele não tem a língua afiada, mas ele alimenta o fofoqueiro ativo. Ele ouve, ele dá atenção. Ele está lá. É como você fala, nem te conto. Ele já diz, conta, conta, conta. Agora vai ter que contar. A ansiedade vai pegar ele. Ele não tem essa carência, mas ele tem a curiosidade. E todos nós somos pegos um pouco pela curiosidade. Então, se tem um fofoqueiro ativo, 3 fofoqueiros passivos, pelo menos 90% da empresa... desculpa, se tem um fofoqueiro ativo, 3 arbitrados, 90% da empresa é fofoqueiro passivo. A prova disso é que o programa de televisão com maior Ibope do Brasil é o Big Brother Brasil, que se coloca na propaganda... Agora, preste atenção. Intrigas, fofocas, jogos, brincadeiras, eles botam tudo no mesmo balaio. Você percebeu isso? Ele bota jogos e brincadeiras no mesmo balaio da fofoca e da intriga. E eles vendem isso. Então, eles vendem como fofoca e intriga é diversão. E na empresa, a fofoca e a intriga se torna diversão. Porque ela é o quê? Ela é a distração. Tá todo mundo focado, tá todo mundo focadinho ali, estão trabalhando, de repente, pô, chega, não aguento mais. Aí alguém diz, tem uma fofoca para contar. Conta, conta, conta. É a distração do momento. E a gente foi criado com isso. A mídia é isso. O que é a novela, se não 90% da novela é briga? 90% da novela é briga. É o barraqueiro que grita, o cara que bate na esposa, a mulher que vai lá e pega uma vassoura atacando em todo mundo. Ela que dá a maior parte da ibope da novela. Quem é a mais divertida na novela, se não é a véia fofoqueira da novela? É a mais divertida na maior parte das vezes. Ó, faz muito tempo que eu não assisto novela, mas eu sei que esse padrão existe. Né? Esse padrão existe. Não tinha, essa eu me lembro, né, do Salgadinho. Você lembra do Salgadinho? Né? A velha lá do Salgadinho. Eu me lembro dessa. Era a velha fofoqueira. Então, a diversão e a fofoca, elas estão na mesma panela na cabeça das pessoas. Então, acaba sendo um momento de distração. E sabe o que é interessante? Que acaba jogando contra quando a gente vai numa empresa e diz assim, olha, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma brincadeira. Ninguém leva a sério uma brincadeira ou um jogo empresarial. Para a gente focar, porque muitas vezes o jogo ajuda a didática, ajuda a entender, ajuda a aprender, mas as pessoas acabam botando no mesmo balaio da fofoca e dizem assim, isso aí não é coisa séria. Mas quando a gente faz uma dinâmica interna, é sério. Porque as pessoas colocaram no mesmo balaio. E Cândido, olha só que coisa fantástica. Gente, vocês anotaram, porque eu anotei aqui. As 3 categorias aqui dos fofoqueiros. O fofoqueiro ativo, o fofoqueiro leve e traz e o fofoqueiro passivo. E, na verdade, quando eu estou dando os treinamentos, eu sempre me pergunto, qual é o pior? Né? Porque, assim, na verdade, o Cláudio até deixou uma coisa bem clara aqui para nós. O fofoqueiro passivo é aquele que está só ouvindo. Ele não cria fofoca, mas ele ouve. E aí ele acaba estimulando com que o fofoqueiro leve trás, com que o fofoqueiro ativo cresça, porque ele dá ibope, né? Então, assim, é muito importante, gente, vocês ficarem atentos que todo esse contexto interfere diretamente a comunicação e a produtividade, porque você gasta mais tempo querendo saber quais são as notícias dos últimos babados
do que realmente querendo aprender algo. Olha que o Cláudio trouxe de exemplo para a gente. E uma coisa muito legal que você falou, Cláudio, que a fofoca também entra, especialmente numa empresa, como fator de distração, ou seja, algo mais que faz eu perder o foco, É, né? Ou seja, tem gente que gasta mais tempo procurando saber o que aconteceu, qual foi a última, do que realmente se preocupando em fazer o seu melhor, porque se perde. E aí, quando a gente fala desses fofoqueiros, que é uma realidade que tem horas que nós acabamos podendo estar fazendo parte desse balaio, a gente precisa ficar atento. Eu sempre falo que quem alimenta também é ruim, não é só quem traz a fofoca. Porque é igual uma droga, né, Cláudio? Eles só vendem porque tem gente para consumir. Então, ela só está crescendo porque tem condição de consumir. Então, o nosso assunto hoje, gente, quando ele fala de fofoca e comunicação, será que você ou eu não estamos, assim, viciados na fofoca? Então, tem gente que só reclama, que se tá... e não tem produtividade. E aí, né, Cláudio, como é que essa pessoa pode crescer se ela gasta muito tempo da vida dela se preocupando com a vida dos outros? E olha, outra parte do Cláudio que ficou forte aqui. Carência. Você precisa de atenção. Só que é uma atenção que você consegue de uma forma ruim. Então, você sabe que uma vez lá na empresa, Cláudio, eu tinha um problema desse com uma moça, mas a gente gostava muito do trabalho dela. Mas todas as notícias, se ela, por exemplo, visse um acidente de carro, que tivesse todo mundo morto, ela já passava no WhatsApp para todo mundo aquela cena. Ela sentia prazer com isso. Rádio Peão. Como que é essa coisa que tu falou aí, né, desse fundo pejorativo, negativo, da tragédia, é muito sério. E aí, eu fazendo uma reunião, eu falei assim, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente agora vai ter uma parede com uma blogueira. Aí todo mundo, blogueira? Eu falei, sim. Aqui a fulana vai ser a blogueira da padaria. Então, tudo, né? As notícias ela vai colocar aqui para vocês saberem, né? Porque ela está sempre antenada na comunicação. Cláudio, foi super interessante. Foi diminuindo, porque perdeu um pouco da graça. Show, Então, show. a gente colocou e a gente ainda disse assim, quando fulano, a gente colocava o nome, quando fulano fala, a gente arrumou até um textinho lá. E aí ela levou na brincadeira, mas ela diminuiu, porque assim, ficou muito... Porque o bom de tudo é você ter a sensação que você só sabe aquela notícia. Você espalha, mas é tudo a boca pequena, né? Então, olha como é sério e como isso interfere uma coisa, gente, chamada confiança na empresa. Porque as pessoas começam a ficar sem ter certeza se aquele assunto ali é verdade ou não é. E tem uma coisa, Cláudia, eu não sei se você já se deparou. Nós temos, aí já é do ser humano em geral, na nossa comunicação, qualquer lacuna que não seja esclarecida, o meu cérebro já cria uma resposta. E assim, eu dou mais margem ainda para essa criação, pode ser positiva ou negativa, não importa, mas eu tenho uma necessidade de completar a história que não está clara para mim. Perfeito. Ou seja, mais um motivo para eu imaginar as coisas. Então, às vezes, vocês vê um funcionário está chateado. O que é que foi? Porque eu acho que a senhora não gosta de mim. Como assim? Como é que eu não gosto de ti? Ou seja, a pessoa, eu passei um dia, não olhei para o funcionário, por exemplo, ele já cria na mente dele, e aí vem um coleguinha negativo e fala, ela não gosta mesmo não. E aí vira um rebuliço, ou seja, uma situação muito complicada na empresa que cria falta de confiança. Até isso que eu ia te perguntar, quais são as consequências, especialmente numa empresa, da fofoca? Você conseguiria dividir com a gente? Claro, com certeza. A primeira consequência da fofoca é que ela acaba repelindo quem não gosta. E normalmente quem não gosta são as pessoas mais sérias e corretas da empresa. Então, aquela menina que é super certinha, que trabalha bonitinho lá, que está fazendo um trabalho super legal e começa a ver
que ela não está se encaixando naquele ambiente, ela acaba desmotivando, caindo e muitas vezes pedindo para sair da empresa. Então, eu acho que a primeira e a maior de todas as consequências é que pessoas íntegras acabam se enfraquecendo dentro de um ambiente onde, né, as pessoas fofoqueiras prevalecem. Essa é a primeira. E quando isso acontece também, a empresa vai ter vários problemas de comunicação. E os problemas de comunicação, consequentemente, esse também é um problemaço, fazem com que caia a produtividade. Porque as pessoas que têm fofoca não têm foco. Quem não tem foco dá retrabalho. Quem dá retrabalho gera prejuízo. Quem dá retrabalho gera prejuízo. Tem que fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa porque fez errado. Porque estava com a cabeça na morte da bezerra. Não estava prestando atenção no que tinha que ser feito. Né? Aí a produtividade vai lá para baixo. Aumenta o retrabalho, aumenta o desperdício. Desperdício de mercadoria, desperdício de tempo, desperdício de energia elétrica, desperdício de luz, desperdício de pessoas, de talentos. E o pior de tudo é quando esse clima chega para o cliente. E chega. E chega. Ambientes nocivos, eles transpiram. Eles transpiram isso. Um cliente que está ali, ele percebe. Ele está sentado ali, ele está vendo que a menina está olhando meio de lado para ele, ele sabe que o ambiente não está legal. Show. Então, olha só, gente. Quem está entrando aí, eu quero ver, eu já recebi um monte de coraçãozinho com Cláudio, coração mil. Deve ter sido Priscila também, que ela, quando entra, ela deixa a gente lá em cima. Então, olha só as consequências de uma empresa em que o clima organizacional se perdeu em meio a muitos ruídos, especialmente a fofoca. Olha só o que o Cláudio falou. As pessoas boas, de fato, não aguentam ficar naquele ambiente, né? E acabam pessoas com competência acabam se afastando porque ali elas não se sentem bem, né? Baixa produtividade, ou seja, se você perde o foco, você acaba gerando retrabalho e prejuízo para a empresa. Gente, parece assim, e é uma coisa tão forte que tem horas que o líder se perde. Aí a gente vai já entrar no líder, que o Cláudio vai nos ajudar. E o clima pesado, gente. Um ambiente com muita fofoca fica num ambiente realmente muito pesado, né? E aí aquilo ali, olha que o Cláudio falou, que ambientes nocivos, eles transpiram. E chega lá no meu cliente externo, que também percebe. É aquela empresa que quando não vai nem cliente, sabia, Cláudio? Vai ficando tão pesado que até os clientes não querem mais entrar lá e ninguém nem sabe explicar claramente. E aí, sabe o que acontece? Como a turma gosta de uma fofoquinha, eles adoram que não tem movimento. E aí eles adoram para jogar papo no ar, porque não tem movimento. Porque criou-se um vício. É o que a gente chama de círculo vicioso. Agora, vem um ponto, Nizam, que talvez pode surpreender vocês, mas sabe o que gera? Não é sempre, mas na maior parte das vezes, o que gera fofoca nas empresas? Lembra que eu comentei que a fofoca e a diversão estão na mesma panela? Sabe o que gera a fofoca na maior parte das vezes? No ambiente, o faz o pessoal querer? Ambiente sério demais. Quando o ambiente é muito sério, as pessoas querem se dispersar. E como a empresa não tem meios de dispersão, porque a empresa precisa ter um meio de dispersão. Esse meio de dispersão pode ser uma comemoração pela meta batida, pode ser um momento de elogio, pode ser o dia do abraço, pode ser, sabe, qualquer coisa que a empresa faça para ter uma dispersão otimista e positiva vai eliminar a necessidade de uma dispersão negativa, que é uma tendência que a gente tem. Mas esse é o primeiro. Mas o segundo é o mais grave de todos. A segunda causa da fofoca é a mais grave de todas. Equipe infantilizada. Porque quem é carente? Criança. Criança é carente, adulto não é. Adulto até tem uma certa carência, mas o adulto consegue lidar com a sua carência.
ele raciocina, ele leva para a razão. A criança não. A criança esperneia e joga para fora a carência. Olha só, Cláudio, é que a Priscila entrou depois, ela queria entender por que que fofoca e diversão está na mesma panela. Você explicou no começo, entrou um pessoal depois. Explica depois aí rapidinho para ela entender. Porque, normalmente, a fofoca, ela está relacionada com a dispersão. Quando tudo está muito sério, uma fofoquinha dá aquela sensação de o que aconteceu, de curiosidade. Por isso que a gente vê Big Brother, novelas, utilizam-se muito da tragédia e da fofoca. Né? O Big Brother, ele se vende assim, muita intriga, muita fofoca, jogos e brincadeiras. Então ele vende fofoca, intriga, jogos e brincadeiras na mesma propaganda. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vi onde ela colocou. Né? Então é isso. Esse é o grande problema. Então, como a fofoca ela tem um pingo de diversão, você quer ver como a fofoca tem um pingo de diversão? Né? Gente, tem um babado. Vocês não sabem da última. Conta, 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 conta. Olha como é que é a reação das pessoas. Não é assim, ai meu Deus do céu, nem me conta, nem me fale. Não, as pessoas ficam ansiosas querendo a fofoca. Então ela está na mesma panela da diversão, porque ela é jogada a dispersão no ar. Então, quando o ambiente está muito sério, gente, tem um babado, nem te conto. Ah, pena que a fulana não veio hoje, ela dá uma alegrada no ambiente. Quem é a fulana que dá uma alegrada? É a fofoqueira. E a fofoqueira adora contar fofoca porque ela é carente. É preenchido o emocional dela com essa carência. E essa carência é infantil. Ela é uma imaturidade. Exatamente. E o que acontece? Por que as empresas são imaturas na maior parte das vezes? Normalmente porque o empresário trata a equipe, ou o líder trata a equipe como criança. Como é que se trata como criança? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, daqui teu salário. Ele só dá o salário como pagamento e só cobra e não pode isso, não pode isso, não pode participar, tu não pode falar. Não tem um ambiente de adulto. O que é um ambiente de adulto? Diálogo, conversa, interação, aonde a transparência ela acontece com adulto, com criança não tem transparência. Normalmente o pai e a mãe dizem, você não pode, não explica porque não pode. No adulto, essa coisa de regra sem explicar infantiliza o adulto, bota ele como se fosse criança. Como é que a gente amadurece a equipe? Com muito diálogo, com muita consciência, com muita explicação, com muita conversa. Você vai amadurecer a equipe quando a equipe começa a participar das decisões. Está me tratando como adulto, está me valorizando, está me dando valor como eu sou. Quando eu me sinto valorizado pelo que eu tenho, eu paro de botar a empresa de um lado e a equipe do outro, porque é muito normal. Quem nunca ouviu isso? De onde tu tá? Tu tá do lado dos funcionários, tu tá do lado da empresa. Uma empresa infantilizada tem dois lados. O lado da empresa e o lado dos funcionários são lados opostos. É uma empresa infantilizada. Uma empresa adulta, onde a equipe se sente parte da empresa. Interage, conversa. E aí vem um momento de você trabalhar maturidade com diversão. Quando tem pessoas maduras, a diversão é sadia. Você vai trabalhar com a maturidade. Às vezes você está dando risada mesmo de um erro que tu deu ali, levou na brincadeira, mas consertou, uma palavra que tu falou. Não tem medo, receio de falar as coisas na frente. Aí aquilo que você falou da blogueira, o que você fez? Você trouxe para todo mundo participar. Quando traz para todo mundo participar, você está se relacionando como adulto. Quando você não traz para todo mundo participar, fica divertido falar debaixo dos panos. Falar de um jeitinho que ninguém entende. Exatamente. Então, olha só, gente, mais uma orientação aqui chocante, maravilhosa que o Cláudio deu, é que quando a empresa é muito séria ou que as regras elas são passadas de uma forma assim até muito autoritária,
As pessoas buscam a fofoca para se divertir. Então, se você tem aqueles encontros de festinha de aniversário, de momento de bate-papo, viu, Pri? É saudável. Qual é o assunto que vai ser conversado? É uma brincadeira? É falar sobre futebol? É falar sobre a Copa? Ok. Mas você está dando espaço para que a tua equipe ela possa extravasar, porque todos nós precisamos extravasar, né? O ruim é naquela empresa que não pode extravasar e tudo que você fala acaba tendo uma conotação negativa. Porque aí tem alguém lá que é leve trás, tem alguém lá que está criando história e tem aquele que gosta de ouvir a história. Não é isso, Cláudio? Me conserta. Exato, tá certíssimo, né? Eu queria trazer aqui uma sugestão de um livro. Tem um livro eu li e outro eu não li, tá? O livro que eu li é Powerful, que é o livro que conta a história da Netflix. É uma mulher que conta essa história da Netflix. E ela fala que a Netflix tem uma cultura forte de alta performance e que as pessoas têm maior liberdade. Então, é uma empresa onde criou-se um ambiente somente de pessoas de alta performance, adultos trabalhando como adultos, tomando decisão e decidindo juntos. E uma das coisas que o Powerful fala é que a Netflix ela tornou a regra obsoleta. Ela não tem regras. Por que ela não tem regras? Porque é uma equipe madura. Quando a equipe é muito madura, a equipe cria os seus combinados e há um processo de seleção natural. Quem não combina não fica. E quem combina, quem é de alta performance, vai ficar lá dentro. Porque as pessoas gostam de trabalhar quem está no mesmo ritmo delas. Não tem aquela águia anda com águia, pardal anda com pardal? Né? E aí tem esse livro que eu não li ainda, mas quando eu fui procurar o livro na Netflix, eu vi agora que o CEO da Netflix escreveu um livro chamado A Regra é Não Ter Regras. A regra é não ter regras? Vou A anotar. Regra é Não Ter Regras. Eu não li ele, mas é um livro novo, é um livro recente. Tem na Amazon. O nome do autor é Reed Hastings e Erin Meyer. São dois autores que fala sobre a Netflix e a cultura da reinvenção. É um Agora, livro sobre a gente, Netflix. isso. Vai ter um outro momento que eu vou trazer um pouquinho o Cláudio para falar sobre essa questão da disciplina, das regras. Ouçam só, para poder não gerar fofoca. Olha só, Cláudio, para não gerar fofoca. Nós não estamos dizendo que uma empresa não precisa ter normas. É necessário que tenha clareza. Mas que essas normas, elas sejam vividas e respeitadas. Elas não sejam tidas como algo assim, negativo. Porque é igual quando o nosso pai fala assim, olha, meu filho, é perigoso você ir por ali. Então não ande por aquela rua. Ele está te protegendo, mas qual é o teu sentimento? Né? Então, as regras elas estão para que algumas condutas sejam, mas quando a equipe é madura, você acaba organizando, um passando para o outro, né? Igual quando a gente faz divisão de tarefa nas empresas, não é isso, Cláudio? Exato. Aí tem empresa, gente, que se você não colocar o nome de fulano, ele só faz aquilo e não quer fazer mais nada. E Então, tem empresa hoje que o líder vai, divide, todo mundo faz, um termina, já ajuda o outro. Por quê? Porque já é um grau de maturidade isso. que vocês estão colocando. É exatamente isso que eu ia comentar. Tudo depende muito do grau de maturidade. Quando a empresa é muito imatura, ela precisa de algumas regras para ir aos poucos se estabelecendo. Mas quando a empresa atinge um certo estado de maturidade, ela não tem mais regras, ela tem combinados. Qual é a diferença entre regras e combinados? A regra é imposta. O combinado, ele é decidido no coletivo. Hoje, eu desenvolvo o trabalho nas empresas onde nós criamos as cartas de valores e na carta de valor, cada departamento vai criar os seus combinados. Como, por exemplo, numa indústria, tá? O pessoal da produção chegou na conclusão, combinado entre eles, que o celular ele afeta a produtividade, então todo mundo combinou não usar telefone celular durante a produção. Só que a equipe de vendas tem outros combinados, porque a equipe de vendas que está na rua precisa do telefone celular para vender. Então, só que o combinado deles é não utilizar redes sociais, por exemplo, que pode dispersar.
Entende que cada setor pode ter combinados diferentes de acordo com a sua complexidade, o local. E isso acontece quando pessoas maduras começam a ver o que atrapalha e o que ajuda. Mas, Exatamente. mas por que nós chegamos até aí? Porque quando a empresa é muito severa e não dá espaço para uma pessoa questionar uma regra, questionar um problema, essa pessoa vai fazer escondido. E ali é o passo da fofoca. Tu já ouviu aquela coisa, eu finjo que te amo, tu finge que acredita? Dentro de uma empresa, o cara que finge que controla e o funcionário finge que faz direito. Um está fingindo para o outro, não há verdade ali. Então, começa a encher de regras, não explicar, mas ele sabe que quando o chefe sai, todo mundo faz. Porque não há consciência na equipe. E essa coisa de fazer escondido por trás do chefe é problema da liderança. E isso está na mesma panela da fofoca. É a dispersão, é o fazer escondido, é falar dos outros. Está na mesma panela. E, Cláudio, principalmente quando o próprio líder é o primeiro a falar mal dos colegas, né? E aí já gera um exemplo muito pesado e muito ruim, né? Então, assim, é muito interessante que a gente entenda, até a Priscila, ela trabalha nessa parte de exército, não é isso, Pri? De mais Edu? é Oi, que pausou aqui o vídeo, voltou agora. Vamos voltou. lá. Eu não estou lendo os comentários. Tem comentário aí, Nisandra? Tem bastante, eu vou já te falar, né? Aí a Priscila está dizendo assim, olha, guerra avisada perde quem quer. Né? Então ela diz assim, que as regras elas servem para estar realmente andando. Mas quando a gente está falando aqui, viu, Pri, não estamos falando desse tipo de regra para acontecer, nós estamos falando das regras no sentido de uma equipe que não respira, que é manipulada ou que é tratada na frente da gerência, na frente do gestor, é maravilhoso e nas costas fala mal. Então você vai, aquela pessoa, ela comunica diferente. Nós estamos falando de comunicação e fofoca. Ou seja, não é uma relação de confiança real, é uma relação de mentira. Então, toda relação de mentira gera uma comunicação deturpada e gera fofoca. Foi nesse sentido que a gente falou das regras, viu, Pri? Não É cabe. muito importante a gente entender o seguinte: em um ambiente militar, a regra é extremamente necessária porque é risco de morte. Só que esse é um grande problema. Nós aprendemos a enxergar a empresa como o exército, e a empresa não é um exército. Porque a hierarquia de uma empresa, você vê, a hierarquia de um exército, você vê né, o capitão lá em cima, você vê né, todo o major, né, o sargento, o tenente, sargento, não sei qual é a ordem, mas você tem uma ordem hierárquica e o soldado que lida diretamente com o inimigo. Em uma empresa, se você fizer a mesma relação, o atendente ou o vendedor, ele está lá embaixo, ele está lidando com o cliente como se fosse inimigo. Não é a mesma relação. Então, prestem atenção. Empresa não é um exército. Não é a mesma relação. Em uma empresa tem risco de morte. Você está lá diretamente com o inimigo. Não tem como. Então, a relação é outra. No exército. Em uma empresa, não. É relação de pessoas lidando para pessoas. Justamente esse jeito que até a segunda onda da Revolução Industrial
imperou pelas empresas, um jeito de ter muita regra, de ser muito rígido, foi o que fez com que muitas empresas quebrassem. Esse jeito já está ultrapassado. Nós tivemos recentemente, nos Estados Unidos, um fenômeno chamado a grande renúncia. Tu já ouviu falar na grande renúncia? Eu ouvi muito pouco, Cláudio. Conta aí pra gente um pedacinho. 4,5 milhões de trabalhadores pediram as contas Ah, nos sim, sim, últimos né? tempos. Por que eles pediram as contas e pediram para sair das empresas? Porque eles não querem mais trabalhar em uma empresa extremamente rígida, dura. Nós estamos em um outro momento. Dizer o que está certo e o que está errado não é o momento agora, mas é o momento da gente rever os conceitos, porque as pessoas entenderam que elas precisam se divertir no trabalho, precisam se sentir bem. Nas 8 horas que tu está ali, tu tem que estar se sentindo bem. É justamente por isso que nós temos, a empresa precisa ter diversões para não virar severa demais e aproximar fofoqueiros. Porque a fofoca é uma fuga para um excesso de rigidez em regra. Show, perfeito. Eu acho que Entende? agora você entendeu que aí a gente está falando de duas circunstâncias bem diferentes, né? E É, aí não não é a dá mesma para, coisa. quando a gente está falando disso, eu acho que vai ficando claro. É. Me diz uma coisa, Cláudio, como se comunicar sem tantos ruídos, especialmente os líderes? Existe um caminho assim que eu posso colocar? Por que que eu estou falando isso para você? Dia 15 e 16, agora no próximo final de semana, eu vou estar ministrando o curso Poder da Ação, que graças a Deus você já participou e foi maravilhoso estar com você também, né? Há uns Adorei. anos atrás, o Claudinho estava aqui em Manaus, né? E ele participou e foi muito legal. Então, assim, Inclusive, eu vou estar... eu tenho lembranças desse curso maravilhosas, que até hoje eu conto, né, os Isso mesmo. aprendizados. E aí, o que vai acontecer? A gente vai estar fazendo novamente, e eu sempre coloco que é muito importante você ficar atento à sua comunicação. Como é que você vai aliviar? Não, ninguém vai obrigar todo mundo não vai comentar nada, não vai ter nenhuma conversinha, porque isso é do ser humano. Ok. Mas até que ponto isso está prejudicando as suas relações, isso está prejudicando o ambiente? Isso que a Sandra falou, trabalhar com leveza. É isso mesmo. Então, assim, tudo que é muito pesado não gera produtividade, porque ele tira a criatividade das pessoas, né? Nós estamos falando diferente do ambiente militar que tem que seguir um procedimento que é questão de vida, etc. É diferente, é uma organização nesse ponto diferenciado, ok? Então, assim, a gente vai estar trabalhando esse poder da ação falando muito disso, né? Como é que está teu foco? Tu está te distraindo muito com fofoca? Está te distraindo muito com o quê? Né? Com amizade sem futuro, etc e tal. E aí volta para aquela outra questão. Como é que está a tua comunicação? Ela é boa com você mesmo? Ela é boa com o outro? O que você tem comunicado? E eu fico pensando, Cláudio, que é uma experiência nas empresas que o líder que não consegue ser claro, não trabalhar com transparência, ele acaba gerando um ambiente com maior índice de ruídos. E aí eu queria que você, o nosso tempo já está praticamente esgotando, fechasse falando dessa importância da comunicação no trabalho, né, como algo assim fundamental para que uma empresa respire e produza, né, e que tenham pessoas felizes. Show. Primeiro eu quero comentar rapidinho, né, o caso, como eu consegui reverter uma menina extremamente eficaz, fazer um trabalho muito bom, eficiente. Eficaz não, ela era eficiente, ela era muito boa no que ela fazia. Só que ela era muito fofoqueira. E a gente percebeu que justamente essa fofoca estava vindo da carência. Nós começamos a trabalhar mais o elogio para ela. Elogiar mais pelos trabalhos bem feitos dela e ignorar todas as informações que ela trazia referente para outras pessoas. Então, como ela era extremamente carente, o líder, ele tinha a função de, primeira coisa, entender o que ela precisava, passar o que era de melhor para ela e ignorar todas as outras informações, porque normalmente o líder, ele é a pessoa que é seguida e respeitada. Então, quando você percebe que o que você fala não emplaca, então você muda de assunto.
né? Então, ali a gente conseguiu reverter e a menina, nossa, maravilhosa, extremamente legal, bacana. O problema dela era a carência. E muitas vezes também acabava, né, sendo contagiado pelos fofoqueiros passivos que pediam para ela, né? Então, isso acontecia bastante. Mas o que o líder deve fazer para melhorar a comunicação? Primeiro, trabalhar melhor sua percepção de escuta, perceber mais o que está acontecendo, ser menos emissor e mais receptor. Nós aprendemos também um estilo de liderança de tu tem que falar, tu tem que ordenar, tu tem que passar, a liderança do comando e controle. Hoje nós estamos em um outro momento, em um momento de uma liderança muito mais servidora, de perceber como são as pessoas. Então, o primeiro passo para melhorar a comunicação é ouvir. O segundo passo é entender que o como você fala tem mais efeito do o que você fala. Quando eu vou conversar com a Lisandra, e sei que a Lisandra é uma pessoa extremamente prática, eu posso chegar para a Lisandra e dizer assim, Lisandra, eu percebi aquele trabalho que você fez, teve uma falha que a gente pode corrigir dessa forma, porque a Lisandra é prática. Mas eu estou conversando com a Maria e a Maria é carente. Se eu chegar e falar desse jeito para a Maria, ela não vai entender, ela vai levar para o outro lado. O como eu falo com a Maria é diferente de como eu falo com a Lisandra. Porque a Maria é mais carente. Então, Maria, tu é uma pessoa que eu admiro demais, faz um trabalho maravilhoso. Tem coisas que não estão sob controle. E o problema não é você. Teve aqui um erro. E nós vamos corrigir esse erro. E você tem condições, eu confio em você. O jeito que eu falei com a Maria é diferente do jeito que eu falei com a Lisandra. E o líder tem que ser um observador, entender como a pessoa recebe, para saber como emitir a informação. Né? A outra questão também é muito clara, você precisa saber qual é o propósito da tua comunicação. Eu estava conversando com um empresário de Curitiba semana passada, e ele disse assim, nossa, Cláudio, queimaram, também a panificador, né? Queimaram uma fornhada inteira, fiquei pé da vida, fui lá e soltei os cachorros e briguei com todo mundo porque queimaram o forno. Daí eu disse assim, o que aconteceu? Ah, ficaram tudo bravo, tudo beiçudo. Daí eu disse assim, tu conseguiu resolver o problema? Não. Tu quer que eles corrijam o erro? Sim. Então, se você quer que eles corrijam o erro, tu tem que ir com o tom de correção e não com o tom de bronca. É simples assim. Se você quer corrigir o erro, o teu tom deve ser na correção e não na bronca. E, normalmente, muitos líderes não percebem isso, acabam agindo de forma totalmente emocional. Então, precisa ter um objetivo claro com a tua comunicação. Meu objetivo é corrigir. Então, se o meu objetivo é corrigir, respira fundo, guarde para você a tua decepção e se comunique para corrigir o problema. Pessoal, vem cá. O erro foi feito, ok, mas agora nós precisamos resolver. Vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver? Daquela forma? Beleza. Fulano, você faz isso, Ciclano, você faz aquilo, pode ser para vocês? Sim. Então, vamos sintetizar. O que nós temos que fazer agora? Eu falo, eu vou fazer isso, tá? Beleza, então tá tudo ok. Você deu um feedback assertivo, porque o teu objetivo é corrigir. Agora, repetir pela segunda vez, pela terceira vez, só fechar o rosto, já notou. Corrige e depois tu diz, olha, todo mundo para minha sala e precisamos resolver o problema que ele repetiu pela terceira vez. E agora está na hora de a gente resolver. Perfeito. Isso. Né? Aí, aproveitando, olha só, a Priscila até falou, gente, mas significa que o líder tem que saber se comunicar com todos os perfis? Sim. Claro. Esse é o diferencial. Isso não é só uma pergunta não, viu, Pri? É uma afirmativa. É possível? Sim. Completamente possível. Porque quando você identifica cada pessoa que está com você, você começa a perceber qual é a comunicação que você deve ter com ela. E esse assunto a gente vai estar fazendo num treinamento lá em dezembro, que a gente vai estar fazendo sobre decifre e influencie pessoas, que é justamente começar a compreender. Hoje, o principal é a gente entender que aí foi a tua fala que a Sandra anotou. O líder precisa saber qual é o propósito da sua comunicação. É uma frase fortíssima, é isso mesmo, Sandra. Obrigada por ter compartilhado essa anotação. Então,
Gente, tem que ficar claro. Se você decidiu que você vai ser faxineira, que você vai ser gerente disso, que você vai ser vendedora, qual é a tua comunicação? Qual é o teu propósito em fazer aquilo ali? Né? Por que, que você está fazendo aquilo ali? Não é só pelo salário. Tem muitas coisas envolvidas. Se não tiver sentido, vai ficar chato e você vai começar a fofocar. Perfeito, Né? perfeito, Lisandra. Ó, muito importante isso que você comentou, porque líderes de alta performance, eles só são de alta performance porque eles sabem se comunicar. E é impossível saber se comunicar sem saber observar. Então, por isso que eu coloquei que o primeiro ponto é ser um bom observador. Eu preciso entender a forma com que cada um recebe a informação, para que eu possa emitir a informação, porque cada um tem uma maquininha aqui que é diferente. Não adianta. Se a Nisandra é uma pessoa prática e eu chegar com muito jeito para falar para a Nisandra vai dizer, para de enrolar, Cláudio, vai direto ao ponto. Eu sou prática. E se eu for muito prático com a Maria vai dizer, Cláudio, tu tá bravo comigo? O que Não estou te aconteceu? entendendo. Não estou te entendendo. Porque eu não estou percebendo. E a comunicação não é sobre o que eu falo e o que você ouve. A comunicação é sobre o que a gente transpira. O que é transpirado no ambiente, a transpiração do ambiente. O resultado é a comunicação. Então, o ambiente transpira um ritmo, um jeito. E o líder, ele precisa ser especialista em pessoas. Para conhecer, né? Então, também outra questão. Escolha muito bem com quem você vai falar. Esse é outro passo da comunicação assertiva. Se eu estou num grupo e eu percebo que eu tenho uma afinidade melhor com o fulano, que entende melhor e que é mais prático, eu quero resolver e eu vou me comunicar com ele, eu sei que vai resolver, eu tenho que escolher qual é a pessoa certa para poder me comunicar. O menino é muito bem intencionado, mas ele é estagiário, ele não vai entender direito. Se eu chegar e falar para ele se comunicar com o fulano e com o ciclano, uma informação complexa, esse estagiário, talvez, que é muito bom, ele vai passar uma informação errada porque ele é novo, ele não aprendeu, ele não entendeu ainda. E por passar a informação errada, ele vai se sentir mal. E por se sentir mal, ele vai se sentir desvalorizado. E o erro foi meu, porque eu passei a informação para a pessoa errada. Então, escolher a pessoa certa é muito importante que você vai se comunicar, ser claro, direto, e no final de tudo, sintetizar as informações. O que é a síntese da informação? Espera aí, o que a gente entendeu aqui? Né? Então, assim, só para a gente recapitular, tá? Empresa precisa ser madura e divertida para acabar com a fofoca. Se a empresa é muito séria e imatura, ela tem conversa por trás. Empresa precisa ser divertida e madura ao mesmo tempo. E a maturidade, ela consegue brincar sem se magoar. A maturidade permite que a gente brinca, que a gente não se magoa, que a gente conversa. A imaturidade não. A imaturidade é hipersensível. Qualquer coisa que tu fala, tem que tomar cuidado para não magoar alguém. E como que a gente trabalha a maturidade? Com diálogo, com conversa, com reunião, com bate-papo, com interação, trazendo a equipe para participar, senso de pertencimento, trabalhando pertencimento com a equipe. Meu Deus, é assunto demais. Gente, o nosso tempo já esgotou e o pessoal não quer parar de perguntar. Pri, depois eu prometo que eu vou responder várias coisas aí que vocês estão perguntando. Eu não estou lendo nada, não estou lendo nada. Tá. Não, mas se quiserem mandar as perguntas para mim, pode mandar. Tá, eu vou, exatamente. Mas, assim, basicamente todas vocês já responderam. A Priscila ainda passa com aquele sentimento. Mas eu tenho que saber lidar com todos os perfis, mas em uma empresa eu tenho que ter todos os perfis. Na empresa você tem pessoas, e as pessoas são seres individuais. Às vezes Mas é importante, viu, Nisandra? Tem gente que vai conhecer perfis e tem gente que vai pelo feeling. Mas o grande líder, ele tem feeling. Não é assim, eu preciso saber qual é o perfil do fulano. Não. Mas é a sensibilidade. Tem que ter sensibilidade para entender a pessoa. Se tu não entende a pessoa, tu é tido como grosso ou como enrolado.
porque não se comunicou direito, né? Exato. Então, precisa ter um feeling, precisa perceber. Não sei se eu consegui, talvez, sair um pouquinho dessa aflição. Priscila, você não precisa ser especialista em enneagrama, em psicologia, em DISC, não precisa ser especialista nisso, mas precisa ter uma percepção. Ouvir muito bem, escutar muito bem, perceber o tom de voz que a pessoa emite para você. Se a pessoa está falando mais suave com você, não chega com um tom tão brusco, fale suave com ela também. É mais simples. Existe uma teoria da própria psicologia que se chama a teoria do rapport. Né? Isso. Rapport vem do francês report, que é reportar. O que é rapport? Me reportar para o presente. O que é rapport? Conexão. Eu me esquecer da morte da Bezerra e me conectar. Eu estou conversando com a Misandra, olhar no olho da Misandra, me conectar com ela. Se eu estou me conectando, estou conversando com ela, estou percebendo o tom de voz da Misandra, eu estou dialogando com a Misandra de acordo com o tom de voz dela, com o jeito dela, eu estou entrando em rapport com ela. Com certeza. E o mais importante, sabe, com esse saber ouvir, é aí você flexibilizar, né? Entender que cada pessoa vai precisar de um ouvido, né? Você vai se... E quando você gosta de pessoas, você se especializa nisso, sabe? Como naturalmente, pela vivência. E como diz uma mestra minha, se você não sabe o que fazer, ame. Só de você gostar, amar pessoas, isso vai te transformar o quê? Melhor, vai te transformar num ser que às vezes pode até falhar, mas falha muito menos, né? Então, assim, isso mesmo, viu, Sandra? Várias pessoas com perfis diferentes torna uma equipe mais dinâmica. E aí cabe ao líder identificar e ir se comunicando com aquele que gosta de chamar atenção, com aquele que parece ser mais lento, com aquele que é mais rápido, mais brigão, mais prático. Mas, gente, é a essência do mundo e a coisa mais linda que tem são as pessoas serem diferentes. Então, olha, já passamos muito do tempo. Eu agradeço muito, meu amigo. Eu vou ter que te trazer porque você chegou para trazer um monte de coisa, né? Então, assim, muita coisa mesmo, tá? E a gente entender que nós estamos aqui nesse mundo para aprender sempre. E eu deixo o convite, 15 e 16, poder da ação, para poder mais pessoas fazerem, assim como o Cláudio me deu essa honra de estar participando. A gente troca muito, um aprende muito com o outro. Então, faz todo sentido. Gratidão, gratidão. Você acionou um monte de perguntas nesse pessoal aí. Que bom, e olha... que bom. Pena que eu não consegui ler todas. Mas assim, Lisandra, mais uma questão, acho que você falou, e eu queria fechar com isso. Líder que não gosta de pessoas jamais vai conseguir liderar. A liderança é gostar de pessoas. O primeiro requisito de qualquer líder é gostar, se interessar. Tem um princípio de Dale Carnegie, que é antigo, lá do início do século XX, que é demonstra interesse sincero pelas pessoas. É isso. Né? Então, interesse sincero. Como Jesus, né? Um grande líder aí pra gente. O maior de todos, né? Verdade. Valeu, amigo. E, ó, gente, mais comunicação, menos fofoca. E a gente vai ser mais feliz. Com certeza. Valeu, amigo. Grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.